Nós começamos com imagens de mais um dia de chuvas, ventos e caos na região. A noite chegou mais cedo nesta quinta-feira. Por volta das 4h30 da tarde, nuvens carregadas, raios e um temporal. A chuva trouxe de volta antigos problemas na região. Ruas alagadas, trânsito complicado nas principais vias. Imagens gravadas com celular mostram como ficou a Avenida Prefeito José Monteiro, em São Vicente. Na Avenida da Praia, um parapente caiu na pista por causa do vendaval. O tráfego ficou congestionado na orla das duas cidades, sentido São Vicente. Repare no tamanho dessa árvore. Em São Vicente, o estrago foi feio, ao lado do pátio do Detran, na Vila Cascatinha. Quando o temporal passou, restou muito trabalho à Defesa Civil. Duas árvores caíram na rua Alexandre Herculano, no Gonzaga. Esta aqui atingiu 3 motos e 2 carros. Só bateu ali mesmo no cantinho e não amassou muita coisa, pouca coisa. Só, infelizmente, mais aquele carro ali no canto. Bom, ainda bem que não tinha ninguém dentro, né? Graças a Deus. A outra árvore, quase em frente, tombou sobre a calçada e atingiu o poste de iluminação do prédio, que ficou às escuras. A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica foi acionada. Muito tempo a gente está pedindo para a prefeitura vir cordar. Os fios já estavam bem arreados, a gente estava pedindo há muito tempo, desde novembro, para fazer a poda da árvore. E agora hoje aconteceu isso aí. Caiu em cima do... Deve ter caído em cima do poste do vizinho aqui. A gente vai ver agora o que aconteceu, né? De acordo com a Secretaria de Saúde de São Vicente, o homem que caiu de parapente foi levado ao hospital municipal com lesões superficiais e passa bem. A Câmara de Santos vota neste momento o relatório da Comissão Especial de Vereadores, que analisa as mudanças no sistema viário e outras alterações na Ponta da Praia. No documento, a Câmara pede que nenhuma intervenção seja realizada na região até que as dúvidas levantadas pela comissão sejam sanadas. Vale lembrar que as obras anunciadas em janeiro pela Prefeitura de Santos e que vão ser feitas pela iniciativa privada já começaram. O Rei Momo 2019 da Corte Carnavalesca de Santos, conhecido como Sérgio Cipó, morreu na tarde desta quinta-feira. De acordo com informações da Prefeitura, Sérgio Vicente Barbosa, de 65 anos, não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. Sou o Serginho Cipó, Rei Momo da cidade de Santos, representante da Escola de Samba, Academia do Samba. Sérgio Cipó era integrante da Escola de Samba Unidos da Zona Noroeste e foi eleito para a Corte Carnavalesca Santista no final de janeiro. Venceu os quesitos elegância e postura, simpatia e comunicabilidade e desenvoltura e espírito carnavalesco. Há 65 anos e estou com 60 anos de carnaval. Comecei bem menino. Falei, pô, minha perna não aguenta mais, eu estou disputando e eu não quero parar. Aí chorei. Aí chegou aqui, Deus me deu uma força tão grande, eu não sei de onde eu tirei força. Cipó participou dos 2 dias de desfiles das escolas de samba em Santos, realizados nos dias 22 e 23 de fevereiro. Olha, foi tudo de bom. As 31 policlínicas de Santos promovem atividades especiais nesta sexta-feira em celebração ao Dia da Mulher. A programação inclui oficinas de maquiagem e outras atividades, com palestras de empoderamento e autoestima. Veja mais detalhes sobre a programação no santaportal.com.br. Após a folia do carnaval, o que sobra é muita, mas muita ressaca. Na reportagem a seguir, você vai aprender quais as melhores maneiras de acabar com o mal-estar causado pelo consumo de bebidas alcoólicas para voltar ao trabalho com mais disposição. Quando você sente muita sede, depois que você tomou a mais, né, você sente aquela dor de cabeça intensa atrás do olho, boca amarga, tontura ao levantar, enfim, esses são os principais sintomas da ressaca. A nutricionista explica que em casa mesmo dá para curar todo esse desconforto, mais conhecido como ressaca. O primeiro passo: beber bastante água. Bastante água, sucos naturais, o chazinho de dente de leão, alcachofra também vai te auxiliar bastante nessa recuperação e evitar, obviamente, comidas pesadas, como frituras, carnes, optar por uma comidinha mais leve para o seu corpo poder se recuperar. Refrigerante também nem pensar.
Ah, não, nem pensar, né? O seu corpo já está precisando de uma recuperação e não de mais coisa para ele poder detoxificar. Domingo às 10 da manhã tem Portuguesa Santista em campo contra o Sertãozinho em Urico Mursa. O meio-campo Tufa, com uma lesão no músculo adutor, deve ser o único desfalque da Briosa. Peso e mais peso. Primeiro braço e peito e depois pernas. Não tem moleza não. Aqui vale o ditado: treino difícil, jogo fácil. É ou não é, Cleison? A gente sofre um pouquinho agora para poder, dentro do campo, né, a gente poder sofrer o menos possível, né, e executar aquilo que é necessário, aquilo que é pedido. O professor Pierrotti, preparador físico, é rigoroso. A experiência dele diz que esse trabalho dá resultado, então não tem como escapar. Nós planificamos de uma forma que a gente tem um número de sessões para fazer trabalho de força e a gente praticamente está finalizando juntamente com o campeonato. E eles já estão bem acostumados e a resposta é muito evidente no campo. Então, eu acho que quando o trabalho é bem feito, o atleta compreende e executa de uma forma confiante, tem tudo para a coisa caminhar bem e dessa forma que a gente espera continuar. Os atletas se preparam para a disputa contra o Sertãozinho, equipe que está na 12ª colocação com 10 pontos. Mesmo perdendo a última partida para o Atibaia por 1-0, a Briosa ocupa o 3º lugar na tabela com 17 pontos. São 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Aproveitamento de quase 60%. Tenho eu a convicção plena de que, independente das dificuldades que qualquer partida venha a oferecer, nós temos um grupo de jogadores capazes de enfrentar, de saber conduzir, sofrer, uma palavra muito usual no futebol, né, para que o resultado positivo venha a acontecer. A Santa Cecília TV transmite Portuguesa Santista e Sertãozinho no domingo ao vivo e com exclusividade. Há 10 anos, Neymar fazia sua estreia com a camisa do Santos. O adversário, o Oeste, na época de Itápolis, hoje de Barueri. Pouco mais de 20 mil pessoas assistiram de perto a primeira partida profissional de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. O Peixe venceu por 2-1, resultado que pouco importou comparado ao gigantismo da história que começaria a ser escrita a partir daquele 7 de março de 2009. A quarta-feira de cinzas, para ele, não poderia ter sido mais pesada. Viu de camarote o seu time ser eliminado da Champions por um bando de reservas do Manchester. A internet ferve sobre seu possível afeto com a cantora Anitta. Problemas que só gente como Neymar poderia ter, né? Gente, às vezes a galera esquece que o cara é de carne e osso, tem só 27 anos e tem também um batalhão dando palpite. Só de pensar que há 10 anos ele sequer imaginava viver essa vida de ídolo pop. Era um menino estreando no Santos. E podem cornetar à vontade, mas aqui o Neymar foi feliz. Ganhou tudo e mais um pouco. Eu não conheço o Neymar, mas ouso dizer que hoje um filme passa na cabeça dele. 10 anos não são 10 dias? Que atire a primeira pedra quem nunca quis fazer diferente. Pelé disse uma vez que se o Neymar construísse a carreira no Santos, não seria algo tão absurdo. Mais utópico para os dias atuais, não é não? Mas já pensou? Neymar com a maturidade técnica atual, com a camisa do Peixe? Com certeza não seria só o Sampaoli que iria aprovar. Estádios lotados, Anitta, Bruna Marquezine, Bolsonaro, os lulistas. Não seria só a internet que iria ferver. É, Neymar, o santista sabe o seu tamanho e com certeza agradece por tudo. Uma coisa você pode ter certeza: você pode cair o quanto quiser do outro lado do mundo, viu? Por aqui, as portas da Vila sempre vão estar abertas para o maior, depois de Pelé.
O parlamento russo aprovou hoje uma lei que prevê punição a quem produzir ou divulgar notícias falsas, as famosas fake news. Veja mais no Giro pelo Mundo. A nova lei prevê multas tanto a sites quanto a perfis em redes sociais que divulguem notícias falsas e culpa, inclusive, quem não verificar a origem e a veracidade de uma informação antes de publicá-la em seu próprio perfil ou em aplicativos de mensagens. A Universidade Hebraica de Jerusalém revelou hoje 110 páginas de manuscritos originais escritos pelo cientista Albert Einstein. O material inclui também reflexões que ele enviou ao filho na época da Segunda Guerra Mundial, na qual ele demonstrava inquietação sobre a situação política na Europa e a ascensão do Partido Nazista na Alemanha. E um laudo da Justiça Federal apontou que o homem que tentou matar o presidente Jair Bolsonaro quando ele estava em campanha sofre de uma doença mental. Esses e outros assuntos você vê no Brasil em 1 Minuto. Feito por peritos indicados pela Justiça Federal, o laudo diz que Adélio Bispo de Oliveira, que confessou o ataque à faca cometido em 6 de setembro de 2018, não pode ser punido criminalmente. Ele é portador de uma doença mental chamada transtorno delirante, permanente e paranoia. Ele está preso provisoriamente. Consta ainda no documento que Bispo teria dito aos psicólogos e psiquiatras que não cumpriu sua missão e que, saindo da cadeia, iria matar o presidente. Começa nesta quinta-feira o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2019, referente ao ano base 2018. A Receita Federal espera receber 30 milhões e 500 mil declarações dentro do prazo legal neste ano. As restituições começarão a ser pagas em junho e seguem até dezembro para os contribuintes cujas declarações não caíram na malha fina. E como você viu, hoje foi o primeiro dia da entrega do imposto de renda da pessoa física. Os contribuintes que precisam fazer a declaração têm até 30 de abril para enviar o arquivo para a Receita Federal. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo o consultor Sérgio Escuder. Sérgio, boa noite, obrigado, viu, por participar aqui com a gente. Ainda vale aquela tradição de que quem entrega primeiro recebe primeiro, se tiver restituição, Sérgio? Sempre, porque o imposto de renda é todo através de banco de dados. Então, quanto antes você entrega, quanto antes você produz a tua declaração, o quanto antes a Receita Federal valida... vai entrando numa fila lá, é mais ou menos isso? Ela convalida os dados, se tiver certo, vai entrar na fila e você vai entrar no esquema das parcelas para receber. Mas tem uma prioridade de devolução para idosos, não tem? Acima de 65 anos, de 80 anos de idade, a pessoa tem prioridade para receber. Esses são os que recebem primeiro, antes mesmo de quem declarou aí. Isso se não tiver nenhuma glosa na declaração. Se tiver tudo ok, exatamente. Se tiver tudo ok, eles são os primeiros a receber. Pessoas com portadoras de doença grave também têm prioridade em recebimento. Mas, via de regra, quanto antes você fizer e entregar, quanto antes você vai receber. A declaração só por via eletrônica agora, não é essa? Só por via eletrônica. Tanto faz pelo computador, smartphone, que é uma tecnologia nova que a Receita Federal disponibilizou. A Receita Federal está facilitando a nossa vida para entregar o imposto de renda, a prestação de contas para com o Estado. Para também ninguém poder dar desculpa de que não tive dificuldade para enviar, tal, não deu. Exatamente. Você não tem o tempo, não dá, você está com o celular na mão, vai preenchendo, qualquer pessoa pode usar qualquer um desses meios, computador, tablet, celular. Qualquer pessoa, não existe limitação, não existe limitação. Bom, como já é possível desde o ano passado, a declaração foi feita pelo computador online pelo site da Receita. Perfeito. Quem vai fazer a declaração agora precisa baixar de novo aquele programinha para fazer a declaração? Precisa baixar um novo programa, entra na Receita Federal, faz o download do programa da Receita Federal 2019. Dali, a partir dali, é tudo praticamente automatizado. No ano passado já estava junto, né? Porque antes tinha o ReceitaNet, tinha um para declarar e um para enviar. Isso. O ano agora não tem mais. Né? O ano passado já foi uma coisa só. Já foi uma coisa só. Esse ano mantém. Processou a declaração, aperta a tecla enviar, tua vida está resolvida. Quais são as principais novidades? Que nem, por exemplo, no ano passado havia necessidade de se colocar o número do Renavan, né, dos veículos.
e da inscrição dos imóveis. Isso. Continua valendo. O número do IPTU sempre, e cada vez mais. E o objetivo disso é para a Receita Federal poder ter controle do patrimônio das pessoas e saber se aquilo que você está declarando é real e verdadeiro. E o pior, se você tiver algum débito na Justiça, principalmente para com a Receita Federal, ela tem mais facilidade de buscar aquilo que ela acha que tem direito. Então, a declaração de imposto de renda, as informações que você coloca têm que ser completas. Até porque a Receita já tem essas informações. Ela já eu conversei tem, com o delegado da Receita Federal no passado, me lembro, falei, a respeito do assunto do Renavan, falei para ele, mas pô, tem que colocar o Renavan. Ele falou, se você não colocar, eles já sabem. Sim. Independente de você colocar ou não, o seu Renavan já está lá com eles já têm. Todos os órgãos, todas as entidades, todas as empresas, todos têm que mandar as informações para a Receita Federal. Você, quando presta a informação da sua declaração, ela apenas vai convalidar os dados de quem entregou com os seus dados. É só isso. A tabela do imposto de renda, mais uma vez, não foi corrigida. E segundo alguns auditores, já chega a uma defasagem de 100%. É mais ou menos isso? Daí para mais. Eu acredito que é daí para mais. Né? Há 10 anos, praticamente, que a gente não tem reajuste da tabela do imposto de renda. Hoje, é alguma coisa perto de R$ 28.300 por ano é isento. Ou seja, R$ 1.900 por mês. Ou seja, 2 salários mínimos. Quanto deveria estar hoje? 3.800? Então? Dá para mais. Eu acredito que se fosse uma tabela de 10 anos atrás, corrigida pela inflação desse tempo todo, no mínimo R$6.000. E não há sinal no horizonte de que eles vão corrigir a tabela, né, Sérgio? Do jeito que está, eu acredito que não. Porque quando você corrige a tabela, a Receita Federal deixa de arrecadar dinheiro. O Estado está precisando de dinheiro. Então não tem solução, mais do que nunca, infelizmente. Rapidamente, só para a gente encerrar, Sérgio, quais são os principais erros que as pessoas cometem na hora de entregar a declaração e que, às vezes, por uma besteira, acabam caindo na malha fina? Né? Deixar de declarar aquilo que sabe que recebeu, colocar despesas que não fizeram. Antigamente era muito fácil, pega um recibo de um médico, amigo, tal. Hoje em dia o médico, quando ele te dá um recibo, ele já todo mês ele tem que prestar contas com a Receita Federal, colocando o nome de quem pagou. Se você está pagando por um beneficiário, colocar o nome no beneficiário. Então, não adianta fazer isso. Você tem que ser honesto consigo e com a Receita, porque o leão, ele morde. Obrigado, viu, Sérgio, pelas suas informações e uma boa noite para você. Imagina, obrigado a vocês. Boa noite. Um shopping de Santos recebe a exposição gratuita Projeto Noilton Pereira, da artista plástica Débora Volpe. As obras são baseadas nas fotos do baiano, que registra cenas do cotidiano, da periferia e vende retratos para ajudar quem precisa. Rosto iluminado da menina na noite do sertão. O triste retrato de quem passa fome. E a esperança de quem caminha ao lado da árvore dos sonhos. Pinturas em óleo sobre tela. Paixão de infância que virou inspiração de vida da artista responsável pela mostra. Me lembro que eu ia até a padaria, pedir aqueles papéis de pão para os funcionários e eu desenhava muito, então ali que despertou mesmo. A exposição Projeto Noilton Pereira reproduz fotos do baiano que registra famílias em situação de extrema pobreza e que já expôs seu trabalho na Inglaterra. Débora conheceu a história do fotógrafo que vende os retratos e doa o dinheiro para comunidades carentes em um programa de TV e decidiu reproduzir as imagens. Quando eu vi as fotos, imediatamente eu anotei o nome dele, depois entrei em contato com ele pelo Facebook, sim, solicitei amizade, ele na hora aceitou. E aí eu perguntei se eu poderia pintar as fotografias dele. Foi assim, em 1 hora ele respondeu que sim, que eu poderia. Eu conversando com uma aluna, disse do meu interesse de pintar as fotos para fazer uma exposição minha e eu doaria as telas para ele para reverter para o projeto. Imediatamente ela me disse, Débora, podemos participar com você? Eu disse, se vocês vão abraçar essa causa, então vamos todas nós. E todas aceitaram assim, imediatamente. Das 33 telas que compõem a mostra, 22 foram doadas por alunas da Débora. As pinturas custam entre R$300 e R$400 e toda a renda será revertida para um projeto social do fotógrafo realizado em comunidades carentes no sertão da Bahia.
E o público ainda concorre ao sorteio desta tela no dia 29 de março. Eu achei o máximo, a exposição é maravilhosa. Ontem mesmo eu estava vendo ela fazer um outro quadro, já terminou assim, foi o máximo. Eu não estou acostumada, né, com esse tipo de coisa, mas achei bem interessante, os desenhos são bem legais, bem bonitos. Eu já desenhei, então quando você olha a arte passada para a pintura, assim, é muito bonito, porque não é qualquer pessoa que pode fazer isso. Ainda mais retratar algo que foi visto. Então, é incrível, assim, porque não é só uma cópia, é passar um sentimento por trás de um retrato. Neste sábado, Noilton Pereira, também chamado de Noilton Pop, estará em Santos para conversar com o público a partir das 2 da tarde. E a exposição vai até o dia 30 de março, no piso superior do Shopping Parque Balneário, do meio-dia às 10 da noite. O endereço é Avenida Ana Costa, número 549, no bairro do Gonzaga, em Santos. É um trabalho de muito amor, de muita dedicação. O dia todo praticamente, né, da abertura do shopping. Nos finais da tarde, depois das 5 horas, eu estou pintando ao vivo. E as telas que eu acabo de pintar são sorteadas para quem está aqui no momento. Então vai ser um prazer, né, receber as pessoas para conhecer esse projeto tão lindo. A edição de hoje do Caderno Regional termina aqui. Você continua bem informado sobre Santos e região acessando o santaportal.com.br. Uma boa noite a todos e até amanhã.